Olá, eu sou a Laís e hoje eu vim aqui para falar com você sobre extensão. Mas calma, não sai desse vídeo ainda. Eu vou te explicar sobre isso de um jeito simples. Essas são atividades importantes e você precisa delas na sua formação. Então, vamos começar entendendo o que é a extensão. Esse é um termo que mostra a relação entre a universidade e a sociedade. Uma relação que gera benefício para os dois. E aí você pode estar se perguntando, como assim benefícios, Laís? Olha só. Na atividade de extensão, você, estudante, tem uma experiência prática imersiva. É um benefício importante, concorda? E é claro, a comunidade local também ganha no desenvolvimento, no bem-estar da sociedade. É a sociedade que você, estudante, está inserido. Todo mundo ganha. Agora você entendeu, né? Entendeu como essa atividade de extensão é importante. Então, eu vou te contar uma outra coisa. Ela não é só importante, ela é obrigatória. Isso mesmo, as atividades de extensão fazem parte do currículo de todos os estudantes que ingressaram no ensino superior a partir de 2023. Então, essa inclusão aconteceu devido à legislação vigente que está relacionada ao ensino superior. Para ficar bem mais claro, essa foi uma determinação do Ministério da Educação para todas as instituições. Então, você entendeu, né? Não é uma ação exclusiva da Unicesumar ou exclusiva do seu curso. E você sabe, nós temos um compromisso muito sério com a qualidade. É nisso que você investe. E é isso que a gente vai te entregar. Então, os projetos de extensão são mais uma ação para esse atendimento da legislação, mas também uma ação que reafirma o nosso compromisso com você, aluno que quer o ensino de qualidade, com a sua formação e, claro, com o seu futuro. Entendeu toda a parte teórica, né? E aí você pode me perguntar, tá, mas e na prática? Na prática, o projeto de extensão significa que 10% da sua carga horária total do curso de graduação é obrigatoriamente cumprida com atividades de extensão. E aqui vai um lembrete importante e, na verdade, é mais do que importante, ele é essencial. Cumprir toda a carga horária de extensão é um requisito obrigatório para você concluir seu curso. Sim, você entendeu exatamente isso. Se você não cumprir as atividades extensionistas, você não vai concluir o curso e nem participar da colação de grau. Calma, não é hora de se desesperar. Eu tenho uma boa notícia. Para te ajudar com essa jornada repleta de oportunidades de aprendizagem e transformação, nós temos um portal de extensão. Legal, né? Você pode acessar ele pelo estúdio com uma série de atividades, projetos, e lá você vai escolher aderir e realizar o seu projeto de extensão, considerando a sua vocação, as suas necessidades, a realidade aí da sua cidade. Então, acesse o portal de extensão e fique por dentro das atividades e de todas as oportunidades. Até mais! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, alunos. Boa noite, professor Gabriel, que também já está por aqui. Pessoal, então, hoje um recado muito especial já de início na aula. Como vocês sabem, viram no vídeo, nós temos uma carga horária de extensão a ser cumprida e é uma carga horária obrigatória estabelecida pelo MEC. Então, importante que vocês fiquem bem atentos a essa carga horária. Vocês possuem a aba extensão lá no estúdio de vocês, onde várias atividades são ofertadas. Então, eu peço que vocês sempre acompanhem a carga horária que vocês já cumpriram, a carga horária que vocês ainda têm a cumprir, tá? A carga horária total é 10% relacionada à carga horária total do curso de vocês. Então, até o final do curso, vocês precisam cumprir essa carga horária. Ah, deixa eu ver que já me fizeram uma pergunta aqui. Não, a carga horária do estágio não conta como extensão, tá? A atividade de extensão tem que ser cumprida dentro daquelas atividades que estão sendo ofertadas no estúdio. Então, dando sequência aqui, o tempo passa rápido e eu não vou ficar tomando muito tempo da aula do professor Gabriel. Só lembrar vocês mesmo, pedir atenção nas atividades, no envio das atividades também. Quando for atividade de envio de anexo, sempre conferir o arquivo que está sendo enviado, para não enviar um arquivo errado, para não ter nenhum transtorno depois também. E temos a Semana de Conhecimentos Gerais, que vai até o dia 22/6, que ainda não realizou, tem tempo de fazer com calma, assistir também as palestras com calma e responder a atividade com calma também. E para fazer a escolha do livro,
do material, seja ele material digital, material físico, vocês podem fazer até o dia 15/6 lá na aba Meu Papel no Mundo também. Então, por hoje são esses os recados, e agora eu vou deixar o espaço todo aqui para o professor Gabriel, para que ele possa dar continuidade no conteúdo. Boa noite, professor. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. E aí, como é que estão? Tudo certo? Tudo Bora lá. certo? Bora lá. Valeu. Pessoal, bora lá para nossa sexta aula, tá? Compartilhar nossa tela aqui. Ah, tirar o modo de apresentador e eu vou compartilhar aqui com vocês. Cadê? Aqui. Show de bola. Pessoas, o que que temos hoje para nossa aula? Bom, a nossa aula de hoje, ela é um pouquinho diferente, tá? Porque nós vamos tratar sobre algumas coisas relacionadas ao acesso à residência. Nós vamos tratar sobre algumas situações que vocês podem explorar no projeto de vocês, para que este projeto ele seja mais interessante, para que ele possa se tornar um pouco mais interessante, ok? Como trabalhar isso aqui? Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar então o acesso à residência e já falo para vocês que o acesso à residência não é só o portão, não é só a porta de entrada, tá? Tem muito mais sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre percepção visual. Não sei se vocês já ouviram esse termo ou não, mas é algo, eu imagino que vários de vocês já, se vocês veem ou seguem alguns escritórios de arquitetura no Instagram, no TikTok, enfim, vários outros meios sociais, vocês devem ter ouvido sobre neuroarquitetura, né? Já falo sobre isso também. Então, isso está dentro de percepção visual. E eu vou falar sobre as acessibilidades, né? Nós falamos, alguns de vocês trataram comigo um pouquinho sobre acessibilidades na última prática, né? E hoje a gente vai tratar alguns pontos importantes sobre isso, tá bom? Bora lá. Acesso à residência. Por que então estudar o acesso à residência? O acesso é o primeiro contato do observador, ou usuário, ou cliente com a edificação. É a primeira visualização do projeto, é o acesso à residência, né? É literalmente o primeiro contato. É por onde ele vai passar todos os dias para acessar aquela residência. É onde ele vai ter ali a percepção daquela residência, e não só o morador, não só o usuário constante, mas todos os que passarem, vamos dizer assim, os transeuntes que passarem ali pela frente desta residência. O primeiro contato com a edificação, e não só a edificação residencial, mas o primeiro contato com qualquer edificação é com o acesso dela. E como se dá esse acesso? Esse acesso é um acesso seco, né? Vamos dizer assim, um acesso que ele simplesmente dá acesso à porta de entrada imediatamente, ou é um acesso mais elaborado, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui, ó. Veja a diferença. Este projeto não é um projeto meu, é um projeto qualquer que eu peguei lá do 3D Warehouse, tá? Isso aqui é no SketchUp. E vocês podem ver que é um projeto de uma casa um pouco mais elaborado, tem um pouco mais de detalhes, né? Independente se é bonito ou não, eu até tirei as texturas aqui para não atrapalhar nossa percepção, porque este é um exercício de percepção. Vejam, nós temos aqui, ó, a nossa linha do horizonte, tá? A divisão entre terra e céu. É o que a gente percebe como horizonte, tá? E esta câmera, né, ela está posicionada na altura dos olhos do observador, a mais ou menos 1,80 m de altura em relação ao chão, beleza? Então é como se eu, observador, estivesse vendo esta casa uh, e olhando diretamente para ela. Olha a diferença deste acesso, que é um acesso em nível, ou seja, o meu carro acessa por aqui, vai para a garagem, eu tenho algumas vegetações aqui, eu tenho acesso de pedestres, aqui possivelmente eu tenho um outro jardim, mas olha esta diferença aqui, ó.
eu subi esta edificação. O que acontece? Para acessar a garagem, agora eu tenho uma rampa. Para acessar a parte de pedestres, né, o acesso a pedestres, eu tenho aqui uma escada. O meu jardim frontal ele ficou inclinado e a minha edificação ela ficou mais alta, mais elevada. Vocês conseguem notar a diferença entre um acesso e outro? O acesso nivelado e o acesso com uma altura um pouco maior? Digam para mim, qual que é a diferença que vocês percebem aqui? Porque existe diferença, né? Existe uma diferença de percepção? Será que existe uma diferença de como eu vejo, como eu sinto esta edificação, esta residência? Será que existe uma diferença técnica por trás disso aqui? Qual que é a diferença entre este e este aqui? Tá? A escada dá entrada pela janela? Não dá entrada pela janela. É uma calçada lateral que não dá para ver por conta aqui da, da vegetação, tá? Ó, ah, a imponência, a casa fica mais imponente, fica maior, ela mais elevada parece mais imponente e destacada, diferença topográfica, perfeito. Ótimo, mataram a charada aí. Pessoal, alguns conceitos, tá? Importantes em relação a esta situação. Olha, a Rafa falou aqui, acho que, apesar de parecer mais imponente, traz uma sensação de frieza, distanciamento. Acredito que agregou mais valor à edificação. Ok, a gente vai falar disso já, tá? Porque esse é um outro ponto importante para nós aqui. Veja, alguns conceitos importantes para nossa edificação, tá? Para o nosso projeto de residência. Complexidade, imponência, melhor visualização e valorização da forma. Pessoal, quanto mais complexa a minha edificação é, mais imponente ela parece ser. Veja, lá no início dos anos 2000, nós tínhamos um boom de construção, onde as casas, até aqui em Maringá, a gente fazia uma brincadeira, né? Falava que quanto mais telhado a casa tinha, mais dinheiro a família tinha. Então, quanto mais complexa a edificação, mais imponente ela parecia ser. E lá no início dos anos 2000, nós tínhamos justamente, 2000, 2010, nós tínhamos justamente essa procura por essa complexidade. Às vezes até voltando, inserindo nas nossas edificações uma estética um pouco neoclássica, uma vertente renascentista, algo, né, mais rebuscado, com molduras de gesso para tudo quanto é lugar, e as nossas colunas, né, porque não eram somente pilares, eram colunas, colunatas, com cornijas em cima, com detalhes, aquelas colunas jônicas, aquelas colunas coríntias, e que de repente isso foi perdido com a modernização das casas. Então, a partir ali de 2015, anos de 2020, começou aquele movimento das casas um pouco mais quadradas, retilíneas, e a volta com essa simplicidade das formas, né? Só que ainda assim, existe uma congruência muito importante entre complexidade da forma e imponência da edificação. Quanto mais eu elevo a minha edificação, mais complexa ela parece ser. Essa casa aqui, ela parece ser mais simples, enquanto esta, mais complexa. Isso é visual, pessoal, não tem nada por trás disso, é simplesmente uma percepção visual, que quanto mais elementos eu tenho em vista, quanto mais elementos eu tenho no meu plano de visualização, mais essa edificação me parece complexa, tá? E isso é o suficiente para nos dar a impressão de imponência, tá? Por outro lado, quando eu elevo a minha edificação, eu tenho uma melhor visualização desta forma. Eu tenho esta forma mais destacada. Eu tenho essa forma mais valorizada, tá? Então, sempre que eu precisar valorizar uma forma, uma edificação, eu elevando ela, é uma forma fácil
de fazer esta valorização, tá? De ter esta valorização. E aí eu venho com os meus acessos. Eu tenho alguns tipos de acesso. Acesso com circulação ascendente, ou seja, subindo. Ele pode ser feito em qualquer tipo de lote, principalmente os planos, ou com desnível para a testada. Vamos entender isso. Quando eu tenho circulações ascendentes, eu preciso subir para acessar a porta de entrada da minha edificação, certo? Por isso, ascendente. Este tipo de circulação, ele pode ser feito principalmente em lotes planos, ou seja, é só eu elevar a minha edificação, eu posso colocar terra, que é muito caro, eu posso criar um sótão, ou um, um, um embasamento, né? Lá fora eles chamam de basement, é a parte de baixo da edificação, que pode ser usado ou não, tá? É o famoso encher os olhos do cliente, é exatamente isso, tá? Se eu tiver uma edificação no lote em desnível, eu posso utilizar esse desnível para fazer a minha edificação. Depois eu tenho uns esqueminhas que vocês vão entender melhor, tá? Dependendo do desnível, eu garanto inclusive mais pavimento. Se eu tiver um desnível muito íngreme, né? Então, uma caída muito íngreme para a testada do meu lote, para a parte frontal do meu lote, eu posso inclusive ter mais pavimentos, criar um pavimento abaixo que seja tipo um subsolo ou um meio subsolo, tá? Adiciona imponência e complexidade à forma da edificação e auxilia no distanciamento da base das paredes por conta da infiltração. Eu posso não ter como que eu falo, um pavimento útil ali embaixo, eu posso ter simplesmente pilares ou pilotis, como vocês queiram chamar, para que eu distancie a minha edificação do meu solo. Ou seja, se eu tenho uma distância, eu não tenho infiltração, certo? Ou eu posso colocar este pavimento abaixo, sem problema nenhum, e fazer todo o tratamento de infiltração. Não é isso que vai salvar a tua edificação da infiltração, ou não é isso que vai garantir que você nunca terá infiltração, tá? Não é essa a melhor forma sempre de fazer. Mas, querendo ou não, você distanciando a sua edificação do solo, você tem menos chance de dar infiltração, tá? Em questão estética, não é o que a gente está avaliando, não gosto desse estilo de edificação. Ok, eu também não, mas é só para a gente entender a nossa circulação ascendente. O que é uma circulação ascendente? É aquela que eu preciso subir para acessar a porta principal. Neste caso aqui, eu crio até um pequeno subsolo, né? Um meio subsolo. Então, veja que o meu nível 0, ele está aqui, ó. Eu preciso subir para acionar, para entrar na minha edificação e eu preciso descer para conseguir acessar a minha garagem. Então, eu tenho um pequeno subsolo, um meio nível que a gente chama, tá? Nesta aqui, por exemplo, eu também tenho a circulação ascendente, ela pode ser feita por meio de escadas ou rampas, tá? E por isso, a preferência de terrenos em aclives para imóveis considerados de alto padrão? Também, mas existe um outro ponto. Terrenos que têm desníveis geralmente são mais baratos e geralmente ninguém quer. Por quê? Porque não sabe construir em desnível. Construir em desnível exige um projeto muito bem feito e exige uma execução muito bem feita, tá? Não que seja impossível, e não é nem um pouco impossível, é muito possível, na verdade. Mas geralmente, estes lotes, e vamos fazer uma sequência lógica aqui, né? Os lotes de alto padrão, as casas de alto padrão, estão em lotes em desnível porque geralmente eles têm um arquiteto acompanhando a obra, fazendo o projeto. Então, geralmente, o arquiteto pode ter a liberdade de falar: olha, vamos pegar um lote em desnível para você conseguir uma edificação melhor, né? Mais imponente e tudo mais, e pagando menos no lote. Agora, vai lá a pessoa que não sabe sobre arquitetura, que não vai contratar uma pessoa para fazer um projeto, ela vai direto no lote mais plano possível. Ou se pegar um lote em desnível, vai encher de terra, fazer um arrimo para ficar um lote plano. É
terrível fazer isso, horrível. É a pior coisa que a gente pode fazer, tá? Você aplanar um lote de, sei lá, 3 metros de desnível, é um pavimento inteiro que você vai colocar de terra ali dentro. É muita terra, e a terra precisa ser compactada, né? Então vai muito gasto, muito custo, e é muito caro fazer isso, tá? Então, às vezes, justamente, né, isso é uma sequência lógica que eu criei aqui. Os lotes, as casas de alto padrão estão no desnível, porque geralmente tem um acervo técnico por trás, tem um profissional falando por trás, né? E assim nós conseguimos criar projetos melhores, tá? Mas não é exclusivo de alto padrão, né? Se você pegar um terreno em desnível, um terreno que seja para construção de casas geminadas, ok, você vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui também nós podemos brincar com as pisadas, nós podemos brincar com o acesso, não simplesmente ser um acesso é, frio, né? Nós podemos criar outros tipos de acesso, inclusive acessos ajardinados, criar um caminho até chegar à edificação, um jardim sensorial, criar alguma coisa interessante para que a pessoa possa se sentir mais aconchegada quando chega em casa, quando está acessando a casa. E aqui tem alguns exemplos, pessoal. Olha só. Vamos supor que eu tenho um terreno em desnível, tá? Sendo a minha testada aqui, então eu tenho um desnível para os fundos do meu terreno. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer um acesso reto, manter uma estrutura aqui embaixo e deixar a casa flutuando, né? Isso aqui é muito comum, tá? Em terrenos de desnível, beleza? Faço uma estrutura, deixo o acesso nivelado, ok. Só que eu posso melhorar isso aqui, subindo um pouquinho, então já melhorando o acesso e fazendo uma pequena movimentação de terra aqui embaixo, eu posso colocar um outro pavimento, ou seja, quem está aqui na rua vai ver uma casa de um pavimento. Quem está aqui do outro lado vai ver uma casa de 2 pavimentos, tá? Isso aqui é interessante, porque você subindo um pouquinho, meio nível, você consegue colocar um pavimento lá embaixo da casa, tá? E você pode fazer um outro acesso pela parte de baixo, se tiver acesso, né? Para outra rua, por exemplo, tem lotes que pegam de quadra a quadra, de fora a fora na quadra. Então você pode fazer esse desnível, tá? Aqui no meu bairro tem muito terreno em desnível e poucas casas. Acho que é justamente essa questão, que a maioria do pessoal prefere em nível, e tem dificuldades em implementar casas em desníveis. Exato, né? Quando a gente aprende a projetar, gente, vocês vão ver, vão entender, quando vocês estudarem um pouco mais de estrutura, que não é difícil fazer casas em desníveis. Mais arriscado ainda é você aplanar um terreno para que ele possa estar em nível, né? Para fazer ali, por exemplo, criação. Deixa eu rabiscar um pouquinho aqui para vocês. Olha só. Imagina que eu vou aplanar esse terreno aqui. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir isso aqui e fazer isso aqui, ó. Olha o tanto de terra que eu preciso colocar aqui dentro. Concordam comigo que para eu fazer isso, eu vou precisar criar um muro de arrimo gigantesco aqui, super forte, com muita amarração aqui para o solo, porque a chance disso romper é grandíssima, tá? Então é muito mais arriscado eu fazer um arrimo desse do que, por exemplo, fazer isso aqui, com uma estrutura básica aqui embaixo, tá? Ok? Então, é um desconhecimento. Quem não entende de projeto, quem não entende de todo esse processo que a gente estuda, é um desconhecimento. Acha que terreno plano é o melhor dos mundos, né? E não é. Às vezes não é, tá? Minha casa foi feita abaixo do nível, caso governo. Fez nível abaixo, agora chove e enche de água a área da frente. Não tem como aumentar, pois a casa também foi feita no mesmo nível, bem abaixo do nível da rua. Pois é, a casa dos meus pais é feita abaixo do nível, né? Quem está na calçada consegue ver o telhado, consegue acessar, inclusive, o telhado da casa, pela calçada, né? A não ser que tenha muro, e tem muro lá. Então, é fácil acessar o telhado. Agora,
isso é muito complicado, porque se você não tiver um escoamento de água muito bem feito, a casa vai alagar, né? Vai alagar, porque, pensa só, eu tenho um exemplo aqui desse estilo de casa, depois eu mostro, tá? Seria o caso do uso de pilotis, professor? Sim, seria o caso do uso de pilotis, tá? Lembrei da Casa Canoas. Exato, exato, é um bom exemplo disso, tá? Olha só, eu posso fazer, por exemplo, imagina que eu tenho aqui o meu acesso, então eu tenho um acesso, um terreno ascendente, eu tenho aqui a minha testada, e de repente eu tenho uma casa em meio nível. Tá? Eu subi um pouquinho, coloquei ali o meu pavimento, só que eu estou precisando escavar bastante aqui de baixo, né? O que que eu posso fazer? Subir ela, subir o acesso. Assim, eu consigo um acesso mais imponente, eu consigo uma proteção do solo e eu consigo fazer o quê? Corte e aterro. O tanto de terra que eu corto aqui, que eu tiro daqui, eu aterro para este lado. E se eu precisar adicionar um pouquinho mais de terra, é pouca terra que eu vou colocar. Isto é movimentação de terra, isto é topografia, estudo de topografia, tá? Você corta o terreno, coloca essa parte da terra retirada aqui e você tem uma casa nivelada e uma casa um pouquinho mais alta com acesso ascendente, tá? Prof, nesse exemplo, se caso o terreno terminasse onde se encontra o pavimento inferior, teria que aterrar a parte de baixo? Opa, aqui teria que aterrar um pouquinho da parte de baixo, se você quiser. Se não, você pode deixar sem aterrar mesmo, né? O terreno, em muitos casos, ele pode ser deixado com o perfil natural que a gente chama, né? Sem aterrar, sem mexer no terreno. É super possível fazer isso, tá? Estrutura da conta. Ah, no terreno da minha casa, gastamos 350 mil só em arrimo. Pois é, gente, é muita grana. A área da piscina ficou 4 degraus abaixo do nível para não onerar ainda mais. Desanimador, ver tanto dinheiro embaixo da terra. Uhum, exato. Pensa só, Andréa, quando a gente faz, eu não sei se vocês viram, vocês devem ter visto em algum lugar aí, Instagram fora, aquele problema que deu em uma casa que era vizinha ali, uma casa vizinha que estava no nível mais alto, é pelo menos um pavimento mais alto, né? E de repente teve uma grande chuva e o arrimo não aguentou. Por quê? Porque a terra, pessoal, ela não é estável. Solo não é estável. Solo, dependendo da situação do solo, dependendo da compactação, dependendo do que a gente chama de hidrodinâmica do solo e hidrostática do solo, né? Ele pode ceder. É natural isso acontecer. Inclusive, por que que em áreas desmatadas, né, morros desmatados, acontecem tantos deslizamentos? Porque não tem o que a gente chama de estabilização superficial do solo, que é justamente feita pela mata, né? Ah, enfim, isso acontece naturalmente porque a água vai buscar escoar por algum meio do solo. E às vezes se criam bolsões de água, bolsões hidrodinâmicos, né, que vão fazer com que aquele muro se rompa. Então imagina só, gastar todo esse dinheiro, né, e de repente ter que fazer manutenção ou ter que gastar um outro grande dinheiro para corrigir uma falha, né, de construção. Não digo que isso sempre acontece, mas é arriscado, né? A pressão da terra ali é muito grande. Quando dá chuva, é muito grande a pressão da terra. Pensa só, né? No meu caso, o terreno do vizinho está em desnível e a água da chuva vem para o meu terreno. Ele poderia tirar a terra, mas finge demência, e faz cara de paisagem. Brigas com o vizinho, né? Exato, isso acontece, tá? Minha irmã está com esse problema de desnível. O que ela vai gastar de muro de arrimo é outra casa e o lote foi muito barato. Sim. Aí que tá, gente. Nem sempre a gente precisa fazer arrimo. Nem sempre precisa gastar com arrimo. O que vai gastar de arrimo, você gasta metade fazendo uma bela de uma estrutura para elevar essa casa, tá? E além do arrimo, você vai gastar para encher de terra. É muito dinheiro, é muita grana que não precisa, não precisa, tá? Quando bem projetada, não precisa, beleza? Ah, vamos lá.
Acessos, deixa eu ver aqui. O problema é que meu terreno fica em condomínio fechado e as casas vizinhas estavam bem acima do nível. O maior problema seriam esses bolsões de água. Sim, sim. É, nessa situação você tem que ver, tem que avaliar o que o teu vizinho está fazendo também, né? Para não dar esse problema. Ou se não tem para onde correr, se for o caso do vizinho estar construindo dessa forma e você querer fazer de outra forma, né? Talvez o mais seguro nesse caso seja realmente o arrimo, tá? Vamos lá. A gente falou de acesso com circulação ascendente, agora a gente vai falar com circulação descendente, ou seja, eu desço para acessar a minha edificação, que foi o que, deixa eu ver quem falou aqui. Ah, foi o que a Grace falou. Veja só, pode haver problemas de alagamento. Por quê? Porque você está descendo para acessar a tua casa. Obviamente, a água vai descer também. Deve ser feito um bom sistema de drenagem. Tende a esconder a forma da casa. Veja, se eu tenho um terreno, o meu acesso é por aqui. Se eu tenho um terreno que está lá embaixo, que ele está descendente, eu construo lá para baixo, o que acontece? A água da chuva que vai cair aqui vem toda para casa. Se eu não tiver um sistema de drenagem que seja ou parcial, que venha quebrando a água e absorvendo a água aos poucos até chegar na casa, ou se eu não tiver um bom sistema de drenagem aqui embaixo, antes de chegar na casa, eu vou ter alagamento. Eu vou ter muito problema com alagamento, tá? Então, geralmente, nesses casos, nós fazemos grandes sistemas de drenagem, né, grelhas grandes para absorver a quantidade de volume de água que chega antes de chegar na casa, ou eu faço com que a casa, com que onde eu tenho uma concentração de água, tenha um nível mais baixo do que o interior da minha edificação. E aí sim eu garanto que não vai haver alagamentos dentro da minha edificação. Deixa eu correr um pouquinho, que o tempo tá escoando aqui, gente. E se tiver muros? Tá? E se minha casa tiver muros? Porque tudo que você mostrou até aqui, professor, são casas sem muro. E se tiver muros? Os muros frontais também fazem parte dos acessos. Né? Muros não são muralhas. E aí vocês vão falar, professor, mas aqui na minha cidade, se a gente não fizer muro alto, né, existe a questão da violência e tudo, tá, entendi. Só que com exceções, porque assim, a gente entende que às vezes muros altos são necessários por questões de segurança, tá? Mas nem sempre é bom esconder a edificação, nem sempre o muro alto vai te garantir que você vai ter mais segurança. Às vezes o muro alto vai ser exatamente o contrário. Talvez muros de vidro, que parecem mais frágeis, mais inseguros, eles são mais seguros porque quem está dentro da casa tem acesso visual por fora e quem está fora da casa também tem acesso visual para dentro. Ou seja, se alguém pular dentro da tua casa, inevitavelmente vai ser visto, tá? Lá dentro. E você pode pedir socorro, enfim. São questões um pouco mais delicadas essas situações de segurança, tá? São muito mais particulares, que eu quero dizer. Deve fazer parte da linguagem visual de toda a casa. Os muros, eles não são elementos estruturais apenas. Eles não são elementos de limitação apenas, eles são elementos que fazem parte da sua edificação. Olha só, os muros, novamente, questão estética, não estou avaliando, estou avaliando o que a edificação, o que o muro da edificação está conversando com a própria edificação. Então você pode criar muros que sejam diferentes. Você pode criar um muro de vidro, né, um fechamento de vidro que dá para um jardim. Ah, mas dá manutenção, dá. Ok, é vidro, vai manchar inevitavelmente. Então, se você não quiser vidro, você coloca grades, né? Dessa forma aqui, se for o caso. Ah, mas não ficou bonito. Ficaria melhor se fossem hastes verticais. Ok, você tem total possibilidade de fazer o que você quiser com o muro. Só que lembrando que muros é sempre do limite do terreno para dentro. Muros são obrigações de quem está construindo. Não é do vizinho, não vai dividir muro com o vizinho, não é da prefeitura, não se deve fazer muros em cima da calçada, né? Ah, mas eu vou ganhar 20 centímetros. Não vai ganhar porque não é teu o terreno. Terreno da calçada é da prefeitura, pertence à parte urbana. Terreno do vizinho é só do vizinho. O muro do vizinho é só do vizinho. Não divida muros, não compartilhe muros, porque você vai ter também compartilhamento de problemas.
problemas graves, inclusive, tá? Infiltração é um deles, tá? E você pode trazer a linguagem estrutural, a linguagem estética da casa para o seu muro. Isso é muito legal. Você pode utilizar um muro diferente, um desenho diferente. Você pode fazer uns jardins no seu muro. Você pode fazer. É que essas coberturas aqui em Maringá não é possível, mas dependendo da legislação específica municipal, você pode fazer. Você pode fazer recuos nos muros, diferença de nível entre muros, para que você tenha pequenos espaços, pequenos jardins, pequenas fugas de luz, talvez, né? Você pode criar o seu muro com uma consequência entre a sua questão estética e a questão funcional. Enfim, muros, eles também são parte do terreno, são parte do projeto, tá? Algum motivo específico para não poder? Olha, aqui eles alegam que essa estrutura estaria dentro do recuo frontal e que estruturas cobertas não poderiam estar dentro do recuo frontal. É isso que eles alegam, tá? É uma limitação legislativa, tá? Tem uma casa aqui na cidade, da ex-vereadora, que o muro é de vidro e todo mundo se questionou em questão de segurança. É a única casa que tem esse modelo aqui. Exato, né? É claro que varia, só que geralmente a gente pensa assim: se eu vejo o que está lá dentro da casa, não necessariamente dentro da casa, mas dentro do terreno da casa, eu tenho mais segurança, né? Se eu crio uma muralha e eu isolo a minha casa de todo o terreno, de toda a parte urbana, todos os meus vizinhos, é muito fácil alguém ir lá e fazer mal contra a família, né? É muito fácil, tá? Falei para minha mãe que você falou que não se divide muro com o vizinho, que cada um com o seu, e ela xingou nós dois. Olha só, rapaz, é até dar uma infiltração e depois ter briga judicial, tá? Esses dias eu vi no Instagram, no Instagram, não sei se foi no Instagram, foi no YouTube, em algum lugar, ah, acho que lá em Belo Horizonte foi construído um prédio e este prédio tinha janelas voltadas, ele estava dentro dos parâmetros, ele tinha janelas voltadas para uma área de lazer. O rapaz da área de lazer falou com o projetista, o construtor lá, falou: olha, não quero essas janelas voltadas para minha área de lazer, porque eu tenho piscina, porque, enfim, tal. Beleza, direito dele contestar. Só que direito da pessoa que construiu para dentro do teu terreno, normal. Esse rapaz, incomodado, ele foi lá e levantou um muro. Cara, aquele muro deve ter pelo menos uns 7 metros de altura. Fácil. Fácil, fácil. Um muro gigantesco, 7, 10 metros de altura. Construiu essa muralha para tapar as janelas ali do vizinho, e achou que estava no direito. E tinha muita gente defendendo que a área de lazer se precisa de privacidade, que poderia modificar a janela. Enfim, o cara que construiu o prédio ao lado, que fez as tais janelas, ele estava no direito, ele estava respeitando a legislação municipal. E de repente vem o vizinho, e constrói um muro porque se achou no direito de fazer, de fazer este muro gigantesco. Pessoal, não é assim que funciona. Tá? A legislação municipal não funciona assim. Tá? Nós não podemos fazer, o terreno é meu, eu faço o que eu quero. Não, jamais. Inclusive, muita gente não sabe que para ter o direito de construir, você precisa de um alvará da prefeitura e vai construir qualquer coisa. E depois que é multado, ainda acha ruim. Né? Então, é falta de conhecimento, tá, gente? Essas brigas judiciais que a gente vê, que leva lá anos e anos para falar de quem que era o muro, que a pessoa construiu na divisa, fez uma janela na divisa. Outra coisa que não existe é janela em divisa. Divisa de muro ou divisa de terreno, não existe janela, não existe. Se tem divisa, tem que ter afastamento, tem que ter recuo. Né? Não vai me construir janela voltada para o teu vizinho. Isso vai dar problema. Ele vai reclamar, você vai reclamar e você não vai ter direito nenhum quando ele subir um muro para tapar a sua janela. Entende? Então, por isso que é importante os projetos. Tá? É por isso que é tão importante a atuação do arquiteto ou do engenheiro. Não exclua a atuação do engenheiro aqui. Tá? 10 minutos, vamos lá, deixa eu correr aqui. E eu aqui que peguei 2 muros emprestados dos meus vizinhos, só fiz a frente e uma lateral.
Novamente, se eles tiverem algum problema com infiltração, o problema também vai ser teu, de presente, tá? Sim, sim, se deu permissão, beleza, só que saiba que, novamente, você está assumindo um risco gigantesco, né? E você não vai poder pedir para eles consertarem o problema que é deles, na verdade, passou para você de presente, tá? Vamos lá. Utilização de cobogós é muito interessante para muros, né? Diferença de nível, colocação de vegetação, é muito legal. Pessoal, ah, e tudo isso, tudo que eu falei até agora, é simplesmente uma questão de percepção visual. Muitas coisas a gente trabalha na arquitetura com percepção visual. A arquitetura como um todo, lembra daquela tríade vitruviana? Firmitas, utilitas e venustas. Todas as edificações elas precisam ser firmes, ser sólidas, elas precisam ser úteis e precisam ser belas. E essa parte da beleza da arquitetura, ela vem totalmente disso daqui da percepção visual. Então, acessos, percepção da imponência da casa, percepção de complexidade, percepção de forma, tudo isso vem relacionado à percepção visual. O que é percepção visual? É o estudo que busca compreender como nós percebemos o mundo. Isso parte lá da Gestalt, que é a mesma Gestalt da Gestalt terapia, a mesma Gestalt que foi criada lá na Alemanha por 3 psicólogos, 3 estudiosos da psicologia, que levaram esse estudo de percepção do mundo para a psicologia, para um ramo da psicologia, e isso se ramificou, isso foi para o design gráfico, design industrial, desenho de produto, isso foi para design de interface, design, qualquer tipo de produto que tenha uma percepção, que gere uma percepção visual no seu usuário, se utiliza da Gestalt. Marketing, os tais branding, enfim, tudo isso que se usa de percepção visual tem base lá na Gestalt, tá? Passa pela imagética do mundo. O que é imagética? É a imagem daquilo que a gente vê, daquilo que a gente cria. Passa pela visão e então pela compreensão. Toda a percepção visual é criada por modificações no ambiente que geram alterações na percepção do usuário, e o usuário percebe um mundo diferente, ele modifica esse ambiente novamente, gera uma outra percepção, e sempre isso num ciclo sem fim, tá? Todos os espaços que projetamos criam uma sensação, boa ou ruim, no usuário. Cabe a nós criar ambientes que causem boas sensações. Como que vocês estão criando a casa de vocês? Lembra do que eu falei lá no início? Vejam, pensem como que o usuário da sua edificação vai utilizar, o que ele vai ver, o que a dona Lúcia vai ver ao entrar na sua casa, na casa que você projetou. O que ela vai sentir? O que você espera que ela sinta? Como que você resolve isso? Eu quero que ela se sinta em casa. Eu quero que ela sinta uma sensação de bem-estar. Eu quero que ela se sinta no meio da natureza. E como você, como arquiteto, vai fazer isso? Né? Quais são os elementos que você está criando para que isso seja possível? Olha só, lembra que eu falei sobre corredores? Olha esse corredor aqui. Qual que é a sensação que vocês têm? Ok, é um corredor iluminado, tem muitas janelas, tem uma iluminação legal, me parece que é um local bem projetado, bem planejado. Entretanto, olha a sensação de estreitamento que tem. Olha a sensação de infinidade que tem, né? Da mesma forma, qual é a sensação deste teto preto aqui? Algumas pessoas podem gostar, outras podem não gostar, mas a sensação que ela cria é de uma aproximação do pé direito. Talvez um pé direito aqui de 2,80, de 2,70, meu Deus, o Chico passou aqui pulando em cima da minha mesa e foi lá para a janela. Tudo bem, né? A gente respeita. É uma sensação de rebaixamento desse teto, tá? Isso é o que gera, por exemplo, as nossas cores escuras no teto,
tá? Se fosse branco, este ambiente pareceria totalmente diferente. Qual que é a sensação que este ambiente cria em vocês? Que parece este ambiente? Por menor que ele seja, é um ambiente aconchegante, é um ambiente acolhedor, é um ambiente familiar. Essa é a sensação que me passa, né? Por quê? Porque nós temos ali as madeiras, os materiais naturais, madeira, nós temos as pedras, nós temos a própria vegetação, nós temos ali iluminação amarela, iluminação quente, né? Então isso nos dá um aconchego, uma sensação de aconchego. Nós temos ambientes bem brancos, ambientes claros, que nos dá essa sensação mais aberta, de ambientes mais abertos do que eles realmente são. E da mesma forma, a madeira, como elemento natural, nos traz esse aconchego, essa situação mais próxima da nossa natureza intrínseca, tá? E aí eu venho com uma frase de Christian Norberg Schulz para trazer a vocês essa noção de percepção visual. Por que uma casinha de campo rústica e sem nenhum padrão arquitetônico causa uma melhor sensação do que uma casa dita da boa arquitetura? Por que aquela casinha de madeira no alto de uma montanha nos traz uma sensação tão familiar, tão gostosa, enquanto aquelas casas super tecnológicas, né, elas não nos trazem essa familiaridade? E aí vem aquela crítica, a grande crítica à arquitetura contemporânea. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo casa com cara de clínica, a gente está fazendo casa com cara de hospital, a gente está fazendo casa sem cara de casa. Casas que são frias. E não é a sensação térmica, é a sensação emocional que essa casa está que ela está trazendo. São casas sem personalidade. São casas sem a noção de casa. Às vezes a gente quer manter a nossa casa tão limpa, tão organizada, tão, sabe, tão perfeitinha, que a gente não consegue. Por quê? Porque tem gente morando na casa. Experimenta tentar manter uma casa organizada com 2 crianças, um cachorro e um gato. Não consegue, não dá conta. E isso é uma casa de verdade. Tá tudo bem a casa às vezes ser bagunçada, né? E tá tudo bem às vezes você querer colocar um filtro de barro. Tá tudo bem às vezes você querer colocar um tapete de crochê. Tá tudo certo às vezes você querer colocar um pendente vermelho, um pendente, sei lá, um outro revestimento. Tá tudo bem às vezes você querer pintar o teto de laranja. Tá tudo certo. Isso é o que dá personalidade à edificação, personalidade à casa. Criem casas com cara de casa. Isso é o que fala Christian Norberg Schulz. Criem casa com boa sensação, com aquela sensação de que você está morando e que você não está simplesmente só de passagem ali naquela edificação, tá? Essa é a noção de casa que a gente tem, tá? Beleza? Deixa aquela arquitetura fria para quando vocês forem projetar hospitais, clínicas, enfim. Isso fica para depois. Cria casa com cara de casa, tá? Beleza? Ah, deixa eu ver aqui as nossas perguntas. Não mesmo, é uma doideira aqui em casa. Exato, não dá para manter organizado, gente, não dá, tá? E a resposta é o lugar, é diferente. Vocês já pararam para pensar que existe uma diferença conceitual entre espaço e lugar? Espaço é aquele espaço frio, é aquele espaço sem personalidade, sem espírito do lugar, que é o que o Christian Norberg Schulz chama de genius loci, tá? O lugar ele tem identidade, o espaço não tem, o espaço é vazio, o espaço é sem vida, né? O espaço é o que a gente chama de anódino, o espaço é aquele espaço que a gente chama de inerte. O lugar, ele tem vida, ele é mutável, ele é modificável, tá? Ele tem espírito. Às vezes, ter espírito na casa não é muito legal, mas ter um espírito do lugar, isso é interessante, tá?
Muitas vezes você pensa em várias maneiras no formato da casa e primeiro o pensamento é o que fica. Pensei nessa experiência em design, fazia muitas artes e muitas vezes o cliente ficava com um primeiro projeto, ainda bem que salvava tudo. Nunca, jamais joguem fora os estudos que vocês fazem. Jamais, tá? Não excluam o arquivo, não joga fora o croquis, sempre guardem os estudos que vocês fazem, tá? Ah, Atender às necessidades do cliente é a mesma coisa que vocês terem a possibilidade de fazer com que o cliente criem memórias, tá? E essa criação de memória se dá justamente pelo espírito do lugar. Eu vou terminar aqui, tá? Só que eu vou terminar com este slide aqui, que eu vou sugerir a vocês algumas leituras, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, e por que que eu falei da neuroarquitetura, né? Vou deixar o restante, a última parte da aula para depois, mas por que que eu falei da neuroarquitetura? Porque hoje se vende isso aqui que eu expliquei como neuroarquitetura, como uma coisa inovadora e como uma coisa superficial, e não é isso. Muito cuidado com as coisas que vocês fazem, que vocês veem em Instagram afora, em TikTok afora, porque neuroarquitetura não é simplesmente você trabalhar. Na verdade, neuroarquitetura nem existe, tá? Neuroarquitetura foi um termo criado para uma coisa que já existia, que se chama percepção ambiental. Percepção ambiental uma pesquisa lá dos anos 80, para vocês terem noção, tá? Então, assim, neuroarquitetura, ele é um termo novo, só que hoje as pessoas estão utilizando esse termo errado, de forma errada, porque neuroarquitetura não é só aqueles escritórios que fazem coisas bonitinhas falando que é adaptado ao cliente. É nossa obrigação fazer projetos adaptados ao cliente. Ah, mas foi pensado no cliente tem uma estatura mais baixa. Isso se chama ergonomia. Tá? Não é neuroarquitetura. Então, muito cuidado com o que vocês veem. Eu fico meio exaltado até porque as pessoas vendem esses projetos achando que são coisas mirabolantes, maravilhosas e que isso já existia há muito tempo e que isso faz parte, inclusive, da atuação do arquiteto obrigatoriamente. Eu deixo aqui algumas leituras para vocês, tá? Quem quiser se aprofundar mais, tem algumas leituras fáceis, tem algumas difíceis, eu vou dizer aqui para vocês quais são. Topofilia, do Tuan, tá? Topofilia é um livro muito legal, ele é muito fácil de ler, ele não é tão difícil, ele tem alguns termos técnicos, mas ele é fácil de ler, né, ter essa leitura. A Poética do Lugar, aí a gente entra numa parte mais filosófica de Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, ele é filósofo, tá? E ele fala de como nós transformamos o lugar em coisas poéticas e como nós criamos memórias do lugar. É um tanto complicado essa leitura. Casa uma a pequena história de uma ideia de Witold Rybczynski. Ele é um livro muito, 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 muito bom, muito bom. Ele fala sobre os sentidos da casa, como a gente cria nosso sentimento pelas casas, tá? Tem o livro Os Olhos da Pele, a Arquitetura e os Sentidos, de Juhani Pallasmaa, também uma leitura muito fácil. Ele fala sobre como nós criamos formas de de elaborar projetos que utilizem os nossos 5 sentidos, ou seja, que criem espaços sinestésicos. Isso é muito legal, muito legal. Inclusive, ele é arquiteto, os projetos de Juhani Pallasmaa, eles são projetos fenomenológicos, tá? Fica aí a dica para quem quiser pesquisar. E, por fim, O Fenômeno do Lugar, que foi quem eu falei, do Christian Norberg Schulz, uma nova agenda para a arquitetura. Esta referência aqui, ela é uma referência que está dentro de um livro. O nome do livro é Uma Nova Agenda para a Arquitetura, da autora Kate Nesbitt. Tá? O Fenômeno do Lugar, ele é um capítulo do livro escrito por Christian Norberg Schulz, também arquiteto estudioso da fenomenologia na arquitetura, tá? Deixa eu só ver aqui Nossa, passei 4 minutos já, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Essa é a única aula que eu não durmo, do cochilo, cansado do trabalho. Massa, muito bom, muito bom. Ok, valeu. Que bom que vocês gostam, gente, que bom. Essa é o meu objetivo com vocês, tá? Tô só o pó da rabiola. Falamos aqui no RJ, mas nem pisco. Ai, tá, ai, ai.
Que bom que vocês gostaram, gente. Muito bom. Leiam esses livros, não precisa ler todos, não, nem precisa procurar. Isso aqui é sugestão mesmo, mas se vocês quiserem, é muito legal e vai esclarecer muita coisa